O Gólgota, o Monte Caveira, que é o monte que foi usado para crucificar Jesus, ali simboliza um púlpito, aonde Jesus é o pregador, e ele está pregando uma mensagem ao mundo através da sua morte. A maior pregação do Evangelho foi na cruz do Calvário, quando Jesus, crucificado, pregado, com espinhos de 12 polegadas, perfurando suas artérias, suas veias, ele já tinha suado grandes gotas de sangue por ter passado por vários momentos de infarto, miocárdio, paradas cardíacas, que isso é um processo da hematidrose, que é quando a agonia da alma, do espírito são tão fortes, a agonia é tão forte, que o sangue circula de uma forma tão forte, tão rápida, que a agonia e o peso fazem com que as veias mais finas da nossa cabeça se rompam, e o sangue que sai dessas veias que se estouram, eles unem, entram em contato, as gotas de sangue entram em contato com as glândulas sudoríparas, que é o quê? Que é a pele, os poros da pele. Foi quando Jesus no Getsêmani, ele foi prensado pelo sentimento do peso, da responsabilidade de todos os pecados de todos os seres humanos, desde Adão até o último. Jesus está sofrendo o peso do pecado, das enfermidades, das doenças, porque além do pecado de todos nós, ele sofreu as consequências. Irmãos, vocês têm noção o que é um ser humano, porque nós já estudamos aqui na escola bíblica. Jesus é 100% Deus, e para quem não estuda e não vem na escola bíblica, não pode refutar isso. Ele é 100% Deus e 100% humano. A 100% humanidade de Deus e a 100% divindade de Deus. Jesus sentiu dores como humano. Ele sentiu fome. Jesus se cansou como um ser humano. Jesus suou. Jesus chorou. Jesus se entristeceu, Jesus foi humilhado, Jesus sentiu vergonha pelo que não fez, mas pela humilhação que era considerada a pior de todas as humilhações da época. Para os irmãos terem noção, historicamente é provado, e história não se discute, a historicidade é algo que é um fato, que é provado, que a palavra cruz na época era como se alguém estivesse xingando o outro, nem falar cruz podia, porque era uma palavra chula, vergonhosa, terrível, era um xingatório, era um sinal de humilhação, de vergonha, da escória da humanidade. Jesus morreu em uma cruz, em que essa cruz tinha uma mensagem diferente de todas as outras cruzes. Essa cruz que Jesus morreu nela pregado, ela nos traz uma mensagem que muitos a rejeitam. E se você que está comigo aqui hoje, nesta noite, vai tomar a ceia do Senhor, não vigiar, você pode estar ou poderá estar tomando a ceia do Senhor, algo sagrado e simbólico, porém sagrado, mas de forma rejeitosa, zombando. Que jeito, pastor? O senhor pode me provar isso? Como está o teu coração diante dos irmãos da igreja? Como está o teu coração diante da tua filha, do teu filho, da tua esposa, do teu esposo, dos teus colegas de trabalho? Como está o teu coração diante daqueles que te ofenderam, te machucaram, te magoaram, te odiaram, te humilharam, te zombaram, te caluniaram? Como está o teu coração? Se o teu coração está cheio de vingança, e você está com desejo de vingança e ódio, você está rejeitando essa mensagem. A rejeição
não se estende apenas para aqueles que estão bebendo bebidas alcoólicas ao ponto de perderem a noção e se desequilibram em suas emoções e não sabem mais o que estão fazendo, até mesmo homens batendo em mulheres, e depois, quando estão sóbrios, não entendem o porquê bateram, porque estavam controlados pela bebida alcoólica. Mas essa rejeição da cruz, da mensagem da cruz, também é estendida àqueles que estão aqui dentro, e muitas vezes se vestem com uma veste de crente, mas no fundo Deus está vendo se as suas vestes estão de fato lavadas no sangue do Cordeiro, porque senão, nem eu, nem você, nenhum de nós, se estivermos assim, mesmo sendo pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, irmãos que cuidam do som, líderes de jovens, das irmãs do ciclo de oração, cargo nenhum vai te salvar, porque naquele dia só entrará aquele que está com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Para os intelectuais e gregos, eu me arrepiei todinho aqui agora, porque eu senti Deus falando com a igreja, isso é muito bom. Para os intelectuais gregos, a necessidade de um sacrifício para Deus e os homens se reconciliassem parecia uma loucura. Os gregos achavam que não haveria necessidade de um sacrifício, como foi o sacrifício de Jesus. Nós encontraremos Deus através dos nossos pensamentos. Essa era a filosofia dos gregos. Eu encontro Deus quando eu penso nele, quando eu busco ele, mas não era bem assim, porque todos pecaram, mas destituídos, aliás, estavam da glória de Deus. Então não era só pensar, eu vou só pensar aqui, Deus, me salva, eu estou destituído da tua glória, me salva. Não precisava da morte de Jesus. Esse era o pensamento dos gregos, intelectuais. Eles julgavam assim, mas a Bíblia diz que por esse meio, o ser humano jamais encontrará. Que meio? Do pensamento. Descartes já dizia, penso, logo existo. Mas são pensamentos, são filosofias, são pensamentos humanos. Os pensamentos de Deus estão além dos pensamentos humanos. Os pensamentos de Deus são mais altos. E precisamos reconhecer que os nossos pensamentos estão bem baixos. E buscar entender qual é o pensamento de Deus a respeito de nós. Jeremias 29:11 diz: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem, não de mal, para dar a vocês o que vocês esperam, o fim que vocês esperam. E por esse meio, só pelo pensamento, jamais os homens encontrariam a restituição, a religação ao trono. Pois Deus, da sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem. Abre a sua Bíblia, por gentileza, abre a sua Bíblia agora. No capítulo 1 do livro que lemos, da carta que lemos, 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Enquanto você vai encontrando aí, quando encontrar, pega o marca-texto, marca a sua Bíblia, faz essa Bíblia ficar bem marcadinha, estude ela. Está escrito: pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Daqui uma prova que Deus não deixaria que os seres humanos fossem salvos apenas por seus próprios pensamentos. E aí ele continua dizendo: pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada pelo mundo de mensagem louca, que é uma loucura. Por isso os homens no mundo não entendem. Os homens espirituais entendem as coisas espirituais, mas quem é natural, quando se prega isso aqui, ele acha que é uma loucura. Esse homem está ficando louco. Para que isso? Na época os gregos pensavam assim.
Ainda hoje, há muitas pessoas que se acham inteligentes demais, por acreditar na Bíblia ou aceitar a cruz. Por outro lado, para os judeus, com sua mentalidade prática, a ideia de um Messias crucificado, aqui entra o que eu estava falando. Um Messias crucificado era um escândalo. Para eles era um escândalo. Mas para vocês que estão aqui nessa noite, jovens, ver se vocês entendem o que Deus está falando aqui. Liguem os teus pensamentos espirituais ao trono da graça agora, porque vocês já são grandinhos e precisam entender isso. Para o mundo, a pregação da crucificação de Jesus é um escândalo. Mas para vocês, o que é a crucificação de Jesus? O mais triste é que a cruz é empurrada para baixo do tapete. Muitas vezes, quando Jesus fala, e está registrado, e ele continua falando: aquele que quiser vir a mim, seguir a mim, negue-se a si mesmo, pare de fazer a sua própria vontade. Eu não quero assim, eu quero assim. Por isso que pega a cruz, enfia debaixo do tapete. Eu não vou carregar a cruz de ninguém. E o pior é que tem mulher que chama o marido de cruz. Essa é a minha cruz, pelo amor de Deus. Tem homem que chama a sua mulher, seus filhos, essas cruzinhas pesadas. E cruz. De forma pejorativa, usa um nome de um símbolo, de um objeto de escárnio e de humilhação, que foi Jesus. Crianças, alguém me ajude com as crianças, por gentileza. E essa cruz, o mais triste de tudo, é ver que há igrejas, cuide com o que eu vou falar agora, há igrejas e crentes, pasmem irmãos, há igrejas e crentes, que devido aos dois motivos apresentados aqui, que motivos? Para uns é escândalo, para outros é poder de Deus, começam a se envergonhar da cruz. Eles querem ser aceitos pela sociedade e pelos amigos, querem ser politicamente corretos, e assim apagam a cruz de suas conversas e suas pregações. Não nos envergonhemos da mensagem da cruz. Nós cantamos um hino aqui, o Rude Cruz. Não se envergonhe da cruz. Jesus deixou bem claro para nós uma mensagem na cruz, que vocês, todos nós, dependemos, uma mensagem de salvação. Diga comigo assim: a cruz traz uma mensagem que muitos a rejeitam. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a cruz nos traz uma mensagem que nos salvam. Como pode a mesma mensagem ser rejeitada, sendo a mensagem que nos salva? Isso é por falta de entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer, para que nós não nos conformemos com este mundo aí fora, onde o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento deles. E cuidado, tem muitos crentes dentro da igreja que estão dormindo o sono da negligência, e o primeiro sentido da capacidade das faculdades humanas é a visão, que ele vem cegar. Isso não tem problema não, é só um tempinho, ninguém está vendo, é pouquinho. Ainda hoje eu estava lá com a irmã Suzana, seus pais, junto com a minha esposa, e tinha um refrigerante, e aí dessa vez eu paro de tomar. Eu falei assim, eu só vou tomar suco e água, e olha o suco que eu vou tomar, até a volta de Jesus. E aí eu fiquei pensando comigo, que eu ia tomar, aí isso ficou bom, né? Ficou, só que tomar 1 hora depois de comer é o certo. Se você toma, mesmo que seja água ou suco, junto com a comida, você está se matando.
Meu Deus, todo mundo vai morrer então. Vai morrer mais cedo, porque vai dar um problema de refluxo, e eu estou aprendendo muito com isso, e hoje ganhei umas lapadas boas, e eu aprendi a amar a correção, e aceitei a correção, peguei meu copinho caladinho, humildezinho, e pus lá e esperei mais de 1 hora. E a gente que aprende, a gente acaba sendo abençoado. Do mesmo jeito, irmãos, é o pecadinho de estimação. Lá em casa, ninguém está vendo quando eu estou sozinho no banheiro, no quarto, minha mãe viajou, foi para tal lugar, estou sozinho. E geralmente quando você está sozinho, o diabo fica atiçando. Você está sozinho, ninguém está te vendo, você está sozinho, ninguém está te vendo. Estou feliz que agora as crianças estão vendo, bem nessa hora que eu estou falando, prestando atenção. Está sozinho, ninguém está te vendo, Jesus está te vendo. Quando você estiver pensando em fazer alguma coisa errada, não olhe para a maçaneta da porta se está trancada, e nem debaixo da cama, e nem dos lados. Faça assim, ó. Olhe para cima, porque tem alguém com olhos como chamas de fogo. Tudo que você está fazendo escondido, mentindo, você mente para a mãe, mente para o pai, tenta enganar, mente para o pastor, Deus está vendo. E tudo será pesado na balança da precisão da justiça de Deus. Deus é amor? É, mas é juízo também. Se fosse para Deus, pelo seu amor, levar as pessoas para tal lugar, Ele levaria toda a humanidade para o céu. Deus é amor, mas por causa da justiça, os que desobedecem vão para o inferno. Tito 2:11 fala que a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, mas nem todos querem obedecer. Mas a cruz também nos traz uma mensagem de salvação. Mas para alcançar a salvação, para os que perecem a cruz, pode ser taxada de loucura ou escândalo, mas para os que são salvos é poder de Deus. Abre a sua Bíblia agora, no mesmo capítulo 1 aí de 1 Coríntios, versículo 18. 1 Coríntios, versículo 18, capítulo 1. Leia comigo e marque aí, por gentileza. Para os que perecem. O versículo diz: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso aqui, irmão? Isso aqui é uma mensagem para nós. Para nós, a mensagem da cruz é poder de Deus sobre o mal. Satanás perdeu a batalha. Ele tentou quantas vezes no deserto? Está escrito, se você quiser transformar essas pedras em pães, transformem. Está escrito, se você quiser pular daqui, os teus anjos vão te salvar. Está escrito, e se você quiser também eu te dou todo. Ele é um mentiroso, até na tentação ele mentiu. Nessa frase, o apóstolo Paulo nos oferece um critério para distinguirmos quem está perecendo de quem está sendo salvo. Olhe para o teu irmão e se você quiser, se puder, pergunta assim: você está sendo salva? Ou você está perecendo? Essa pergunta é muito incisiva. Se eu perguntasse aqui, céu ou inferno, qual a sua escolha? É uma retórica, eu já sei a resposta. Mas muitos indagariam dentro de si mesmos: céu ou inferno, qual a sua escolha? Por isso que a cruz, a mensagem da cruz de Cristo é poder de Deus. Seguindo o escritor, os dois grupos, os que acham que é escândalo e os que acham que é salvação, que é poder de Deus, os dois grupos podem ser avaliados segundo o seu posicionamento. Agora o negócio vai apertar mais a arruela um pouquinho. Qual é o posicionamento seu na escola? Qual é o posicionamento seu lá no seu serviço? No seu escritório, com o seu chefe, com o seu colega, na sala de aula? Como você professa a sua fé? Quando alguém te cumprimenta com a paz do Senhor na fila do banco: paz do Senhor, irmã, você esconde ou você diz:
Paz do Senhor, me dá um abraço aqui. Qual é o seu posicionamento? Qual é o seu posicionamento? Se você se esconde, você está entendendo a cruz como escândalo. Você está sujando, manchando as suas vestes, e no dia do arrebatamento não entrará pela porta. É necessário que você creia. Como você se posiciona? Não existe cristianismo sem cruz. Diga comigo, vamos ser pedagógicos. Vamos falar 17 vezes, vai. Não existe cristianismo sem cruz. Assim como não existe salvação sem Jesus. Se você quer Jesus, você precisa de cruz. Se você precisa de cruz, precisa da cruz, você precisa de Jesus para te ajudar a carregar a sua cruz. Por isso que muitos deixam a cruz, porque deixam Jesus. E sozinho você não consegue levar a sua cruz. É necessário crer. É tão fácil dizer isso aqui. Diga eu creio, todo mundo, eu creio. Mas lá no fundo existe uma palavra que soa assim: obedeça. 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 Não, mas eu creio, tá bom demais, eu creio. Obedeça. Nunca você vai ver uma andando longe da outra. São duas palavras que estão de mãos dadas para sempre: crer e obedecer. Obedecer e crer. Diga comigo: crer e obedecer. Obedecer e crer. Diga assim bem forte: crer e obedecer. Guarde isso para a sua vida, irmão. Terceiro ponto, terminando a mensagem. A cruz tem uma mensagem que conforta. E hoje eu presenciei uma das cenas mais tristes. Mas graças a Deus que vimos o poder da cruz confortando aquela família. E hoje o Juliano tocou bateria. A Sofia está aqui. E eles perderam a vozinha. Eu estive com ela 15 minutos antes dela expirar. Oramos por ela. Assim, uma das cenas mais tristes. Agora eu vou dizer aos irmãos: quem dá força para esses meninos? O poder da cruz, que é estendido pela decisão da mãe, da irmã Natália, que no momento agora está correndo atrás, passando por um momento difícil, mas lá em frente ao hospital, já sabendo do falecimento da mãe, ela disse: eu disse para os meus filhos, agora vocês veem que a mamãe tomou uma decisão para que não chegue até a morte, ou a morte chegue tão cedo pelas próprias mãos, através do cigarro, da bebida alcoólica, de tudo aquilo que destrói o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Por causa do poder da cruz. E muitos de nós precisamos ir para os hospitais, não só quando chamam, como foi hoje. Lá em Itumbiara, eu fui 3 vezes naquele São Marcos, fiquei 2 horas. Isso não estou batendo no peito, porque como é que eu vou bater peito numa coisa que dói, que não é fácil? Não é fácil. Você entrar dentro de um elevador e eles entrar com um cadáver na sua frente assim, e você cantar e tocar ali em lugares onde a morte está bem pertinho. Mas pelo poder da mensagem da cruz, que muitos rejeitam, mas pelo poder da mensagem da cruz, que salva, mas pelo poder da mensagem da cruz, que conforta, eu vencerei pelo poder da mensagem da cruz. O hino que nós cantamos, rude cruz, se erigiu, uma cruz rude, difícil. Tem uma parte que diz assim: eu aqui com Jesus. E você canta com alegria, né? Mas vai, repita comigo para você pensar bem. Eu aqui com Jesus. A vergonha da cruz. Agora fala: quero sempre levar e sofrer. Nós estamos vendo várias igrejas por aí com as fachadas dizendo: venha e pare de sofrer. Aqui você recebe chave de casa, chave de carro, a cura chega,
mas eles não pregam a renúncia, que o pecado mata, que o pecado é correligionário do diabo. E eu vou dizer uma coisa: são igrejas que estão se inchando e não enchendo. Se você quer ser igreja, não importa o tamanho da igreja que você faz parte, importa que você seja a igreja. É diferente. Você sozinha e sozinho, aonde você passa, você é a igreja. Você representa um povo que está marchando rumo às mansões celestiais. Então, seus atos, as suas atitudes, as suas ações, o seu posicionamento vão dizer se você entende a cruz como um escândalo ou como o poder de Deus. A mensagem da cruz: existem coisas que só posso saber que existem, porque sei que houve uma cruz. Pela cruz eu sei que Jesus me ama. Posso ser tentado a duvidar dessa verdade. Quantos de nós aqui já não pensamos em parar, até de desviar da igreja, não ir para nenhuma igreja? Se eu pedir para levantar a mão aqui, 90% vai levantar, mas por ética, não vou pedir. Mas se eu perguntasse assim, quantos aqui já pensaram em desistir de não ir para nenhuma igreja, ainda mais com tantos charlatões que tem pela internet, pelas televisões? Se não todo mundo, a maioria ia falar assim: eu já pensei em parar e ficar crente em casa. Essa é uma verdade nua e crua e dura. Mas nós precisamos reconhecer nossas fragilidades e a nossa dependência de aceitar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, nem todos querem aceitar. Eu tenho certeza de que o Salvador me entende quando eu sou traído, abandonado, caluniado, injustiçado. Se eu perguntasse aqui, quem aqui dos jovens, talvez poucos, por pouca experiência, diria que já passou por uma traição de um colega, de um amigo, que enganou? Traição não é só marido e mulher. Quem aqui já foi caluniado, levantaram um falso testemunho do seu nome? Jesus passou por tudo isso, e Ele entende quando você passa por isso, e Ele sabe como ninguém. Ele é o único que pode chegar e falar: eu passei e venci, você também vai vencer. Pela cruz eu sei, é a mensagem que conforta que eu estou falando, que há perdão para os nossos pecados. Por pior que tenha sido a minha conduta, por mais indigno que tenha sido o meu viver, não existe pecado maior. O perdão sempre vai vencer o pecado. O preço já foi pago, e é um preço alto, o suficiente para cobrir qualquer coisa. Pela cruz há provisão, e a cruz nos desafia a pegar a nossa cruz, a própria mensagem da cruz, a pegar a nossa cruz a cada dia, renunciar à nossa vontade e seguir Jesus. E para finalizar, escute essa história. Havia um casal de namorados, e eles se amavam muito. Gostou, né, jovens? Casal de namorados. Está chegando o dia dos namorados. Quem não tem namorado, corre para arrumar namorado, para ganhar um presente, depois termina. Tem gente que faz isso. Misericórdia com isso. Isso é brincar com o sentimento dos outros. E esse casal de namorados, a moça era cega, e isso era a única coisa que atormentava eles. Aliás, apenas ela, porque ele a amava tanto, que mesmo cega, ele queria ela do lado dele. A única alternativa era um transplante, mas nunca havia doadores. Certo dia ela ficou sabendo que 2 córneas haviam sido doadas para o seu transplante. Feita a operação, a jovem voltou a enxergar. Mal cabendo em si de tanta alegria, foi procurar o seu namorado, mas para sua surpresa, encontrou-o com um curativo sobre os olhos, e ele disse: tudo o que peço a você é que cuide bem dos olhos que eu lhe dei. Aquele jovem amava tanto aquela moça cega, que ele, de forma surpreendente, a surpreendeu no caso, deu uma surpresa para ela,
doando as próprias córneas dos seus próprios olhos. E aí ele disse para ela: a única coisa que eu te peço é que cuide bem dos meus olhos que agora estão em você. E ela passou a enxergar e ele não. Cuide da vida que Jesus te deu, morrendo na cruz do Calvário. Porque essa vida que você tem o direito de ter felicidade nela e vitória. E o mais lindo de tudo, e além de tudo, a salvação da tua alma e morada no céu para sempre, valeu o preço do sangue puro carmesim de Jesus. Não brinque com essa vida que você tem, porque quem te deu foi Jesus. Cuide desta vida que eu te dei. Jesus está nesse exato momento, olhando para dentro de cada um de nós, e percebendo a sinceridade, a intenção de cada irmão estando aqui hoje, nessa noite. Veio por quê? Veio porque tem que cumprir tabela? Veio porque ou senão o pastor vai preocupar e perguntar: por que você não tomou ceia? Ou você veio por causa de Jesus, que deu a sua vida pela tua vida? Jesus quer de você sinceridade, fidelidade. Jovens, diga comigo aqui, ó. Intimidade, vamos todos. Sinceridade, prioridade. Vamos ser mais íntimos de Deus, amar ao Senhor Jesus com toda a força do nosso coração. Hoje é uma noite memorável. Estamos falando sobre a mensagem da cruz. Cuide do que é mais precioso que Deus te deu, a sua vida, a nossa vida. Essa semana eu vi a foto de uma criancinha de 2 aninhos, que se afogou, 2 aninhos, e ficou muito tempo na UTI, mas anteontem ou há 3 dias atrás veio a óbito. A família está desesperada. A nossa vida, irmãos, aqui na terra é como um sopro, é muito rápido, como a erva de manhã que o sol à tarde murcha com o calor do sol. Essa semana essa menininha morreu, faleceu o tio da Carol, nós oramos no grupo, faleceu a avó do Juliano, e até a meia-noite quem vai falecer? Não ache que eu estou te amedrontando, mas antes que chegue a meia-noite hoje, qualquer um de nós pode partir para o outro lado. Como você vai estar diante daquele que você vai prestar contas? Você tem a mensagem da cruz aqui nesta noite, te dizendo: eu te salvo, eu te conforto, eu te garanto vida eterna. E se você jogar fora isso, ai, 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 além de ter uma vida medíocre e miserável na terra, ainda depois da morte vai sofrer eternamente para sempre, queimando no inferno, onde o bicho nunca morre e o fogo jamais se apagará. Valorize o poder do sangue de Jesus, valorize o poder da mensagem da cruz. Jesus nesta noite está conclamando a cada um de nós, que nós tenhamos uma vida pura, sincera, limpa, diante da sua presença. E assim tomemos a ceia do Senhor, sejamos dignos de tomar a ceia. Se tem algum irmão aqui, alguma irmã, que precisa se reconciliar com seu irmão, está lá no fundo da igreja, vai lá, abraça ele, pede perdão, mas não tome a ceia com o coração magoado, não, que isso é doença e veneno para a sua alma, espiritualmente. Jesus está voltando. Eu posso fazer uma análise, de um ângulo, de uma circunferência de 360 graus, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Na terra, aonde tem uma pessoa que eu tenho raiva dela, eu não tenho nenhum problema, ó. Não tem ninguém, não vejo ninguém que eu estou com raiva, estou em paz, durmo em paz, acordo em paz, está tudo em paz. E você, está tudo bem com seu irmão, com a sua irmã? A mensagem da cruz te trouxe um peso de responsabilidade nessa noite? Se sim, faça um concerto com Deus, consigo mesmo, com seu irmão e com Deus, e então participe do corpo de Cristo nesta noite. Fiquemos de pé, vamos fazer uma oração,
e já vamos estar participando da ceia do Senhor, que é o momento mais especial e importante desta noite. Nós vamos cear a ceia do Senhor, e Ele está presente aqui nesta noite, e se você quiser senti-lo, quiser ser tocado por Ele, dê lugar ao Espírito Santo nessa noite, pois Ele está presente para fazer morada em você. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença, Pai, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem zelado de nós. Meu Deus, protege a Tua igreja de pensamentos malignos, para que a mensagem da cruz não seja escândalo para muitos aqui, mas seja poder de Deus para vencer o pecado. Oh Deus de poder, manifesta o Teu amor e a Tua graça entre o Teu povo. Repreende, Pai querido, tudo aquilo que não provém do trono da Tua graça. Que o Senhor venha fazer morada entre nós, entre os Teus filhos. Oh Deus, não deixe que nenhum se perca. Não deixe que nenhum se perca, Pai, pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra a sua Bíblia. Aos que não são batizados, podem se assentar, e os irmãos que são batizados nas águas, fiquem de pé. Abra a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus, é um momento muito importante. Eu gostaria da atenção total dos irmãos e da concentração em Deus, no Espírito Santo. Irmã Rosângela, os irmãos que cantam, preparem o hino 300, 301, 39. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Quem encontrou, diga: encontrei. Encontramos. Amém. Vamos ler o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. O versículo 24 diz assim: eu peço aos obreiros que peguem o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós.
fazei isto em memória de mim. O evangelista Reinaldo estará orando agora no processo do pão, que simboliza o corpo de Cristo. Irmãos, olhe para cá todos, por gentileza. Jesus está agora na sua frente, vivo, ressurreto. Se você perder a atenção, você vai perder uma oportunidade ímpar. Jesus está na sua frente agora, vivo e te vendo. Se você vai comer esse pão da boca para fora, ou se realmente memorizando o que Ele fez por você. Não coma deste pão como se estivesse mascando um chiclete ou engolindo alguma coisa para passar o tempo, sem sentir a presença de Deus. Se isso estiver acontecendo, tem algo errado, porque você precisa, no mínimo, falar com Jesus agora. Enquanto o evangelista estiver orando, você que vai tomar o pão e comer, você pelo menos tem que falar com aquele que morreu por você. Porque às vezes, muitas vezes, estamos orando no momento da ceia e tem gente que está conversando com o pão na mão. Isso é uma falta de educação com aquele que morreu por você. Tenha reverência. Primeiro, porque o Espírito Santo é sensível. Não é hora de conversa, não é hora de brincar, não é hora de desrespeito. É hora de adorar aquele que te dá vida e sustenta a sua respiração.